o propósito eterno de Deus. Mas antes de nós começarmos, nós vamos fazer a mesma pergunta de novo. O que é Gessel? O que é Gessel? Grupo de crescimento, evangelização. Antes não tinha esse aqui, unidade. Então nós não falamos célula, falamos grupo de crescimento, de evangelização e unidade. Irmão, semana passada nós falamos sobre o propósito eterno de Deus, né? Nós tivemos a cultura que o propósito de Deus começou quando houve a queda do homem no Jardim do Éden. Se a nossa cultura for permanecer dessa forma, o ponto de começo de Deus seria no pecado, para a restauração do homem. Mas quando o homem entregasse a vida para Cristo, ali terminou o propósito de Deus na nossa vida. O homem caiu e Deus veio e começou o propósito da restauração, da salvação do homem no pecado. Mas não foi. O propósito de Deus eterno na vida do homem é a salvação. Porque se começasse a partir do pecado, quando o homem entregou a vida para Cristo, já tinha acabado o propósito de Deus. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida começou na salvação. Porque nós estamos encaminhando para chegar à eternidade. Nós estamos salvos em Cristo, mas precisamos ser restaurados em Cristo. A gente costumava dizer assim que, vem como tu está, que Deus te aceita como você é. Se Deus nos aceitasse como nós somos, não precisava dele mudar nada em nós. Eu entreguei a vida para Jesus, beleza. Mas Deus não aceita nós da forma que nós somos. Nós aceitamos a Cristo, nós viemos do jeito que nós somos, e dali para frente ele começa um projeto de restauração interna e restauração espiritual. Mudança do nosso caráter, da nossa personalidade. Deus muda tudo em nós. Então ele não aceita, ele aceita nós do jeito que nós somos. Mas dali para frente começa um processo de transformação e de salvação da nossa alma e o nosso espírito. Paulo apresenta a resposta, irmão, sobre o propósito de Deus. Os livros de Mateus, Marcos e João não falam sobre o propósito de restauração, mas fala sobre o Evangelho de Cristo. Mas Paulo detalhou em suas cartas a organização de Deus em nossas vidas. Paulo diz assim, é perfeitamente perceptível que Paulo foi quem organizou a teologia da igreja. A única intenção dos escritores do Evangelho, Mateus, João, Marcos, Lucas e João, foi dar testemunho de Cristo, o Messias que foi prometido no Antigo Testamento e que era filho de Deus. Já o livro de Atos é um documento histórico dos primeiros acontecimentos após a morte de Cristo e o estabelecimento da igreja por meio dos discípulos de Cristo e dos apóstolos. Quem verdadeiramente interpretou os ensinamentos de Jesus e até alguns mandamentos do Antigo Testamento, à luz da Nova Aliança, e fundamentou as crenças cristãs, foi Paulo, e ele não foi o único. Pedro, João e Tiago. O escritor de Hebreus também o fizeram, mas as cartas de Paulo tornaram-se fundamentos quando falamos na interpretação do propósito de Deus eterno. Paulo falando sobre o propósito eterno de Deus. O propósito eterno de Deus, nossa vida, foi a salvação. Mas qual era esse propósito? Vamos abrir a palavra do Senhor em Efésios 3, versículo 8. 3, versículo 8. Então, tem um propósito de Deus na nossa vida, irmãos, que é a salvação eterna. Para que cada um de nós possamos alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Achou aí? Pode ler. Pode. Efésios 3, 8 e 11. Efésios 3, 8 e 11. Não, é o versículo 8 e até 11. Versículo 8. Isso. Ainda que eu tenha com menos digno de todos, o povo santo
recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros necessidades que estão disponíveis a eles em Cristo. E de explicar a todos esses segredos que Deus, o Criador de todas as coisas, mandado ocultar desde o princípio. O plano de Deus era mostrar a todos os governantes e autoridades domínios celestiais, por meio da igreja, as inúmeras formas de sabedoria divina. Esse era seu propósito eterno, e ele realizou por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A minha tradução está assim, ó. A mim, o menor de todos os santos. Ou seja, quando Paulo se referiu aos outros apóstolos, à igreja de Cristo, ele dizia a mim, o menor de todos os santos. Se nós vamos ver o propósito de Deus na vida de Paulo, e na qual ele transmite isso para nós, e às vezes a gente não compreende isso, todos nós somos santos em Cristo. Lembra que aquela oração que a gente faz, aquela oração de derrotado? Deus, eu estou diante de um pecador miserável. Miserável é o diabo. Nós não podemos orar assim, Deus, eu sou um pecador miserável. Miserável é o diabo. Nós somos pecadores, um corpo falho, um corpo em pecado, mas miserável é o diabo. Nós somos santos em Cristo. Quando Paulo escreve as cartas às igrejas, ele escreve aos santos de Corinto, aos santos da Filadélfia, entendeu? Ele usa a palavra santos. Nós somos santos em Cristo, não porque nós merecemos. É por causa da graça dele. Ele diz assim, ó, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar para os gentios, ou seja, de pregar para nós, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas para que, pela igreja e multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo, o nosso Senhor. Se lermos esse texto atento aos detalhes, percebemos que Paulo falou sobre um mistério oculto em Deus, que havia se manifestado no tempo da igreja, conforme o eterno propósito de Deus. Deus tinha um propósito de manifestar no tempo certo. Ele usou os profetas, usou os patriarcas, usou os sacerdotes, usou todos os homens que ele levantou na face da terra. Mas ele tinha um propósito nele, só era revelado através da igreja de Cristo. Jesus disse para os seus apóstolos assim, ó, bem-aventurados são vocês. Vocês estão vendo e vivendo aquilo que os profetas e reis desejaram ver. E eles não viram. Isaías não viu. Gideão não viu. Elias não viu. Abraão, pela forma que Cristo veio à terra, ele não viu. Ele viu Cristo como um anjo enviado para o Senhor. Mas conviver igual os apóstolos, ele falou, felizes são vocês, que estão vivendo e vendo aquilo que eles desejaram. Mas a manifestação do oculto de Deus para principado e potestade foi depois da cruz do Calvário, quando foi criada a igreja do Senhor. Porque através da igreja, através de Cristo, a salvação chegou para gentios e para judeus e para gregos. Chegou para nós. A proposta de Deus era a salvação. Nós não fomos alcançados por causa dos profetas, nós não fomos alcançados por causa dos apóstolos, nós fomos alcançados por causa da graça de Deus e da misericórdia do Senhor e através da igreja de Cristo. É a igreja que vai fazer a diferença nesses últimos dias. A igreja que compreendeu o processo da salvação, o propósito de Deus na vida de cada ser humano, vai conhecer a Cristo. O propósito de Deus na vida de cada pessoa é a salvação eterna. Não é de dar riqueza, não é de dar prosperidade. Isso é bênção do Senhor. Mas o maior propósito de Deus é a salvação eterna.
buscar aquele que se havia perdido. Amém? Alguém pode abrir a Bíblia de novo aí, em 1 Colossenses? Colossenses 1, 26 e 27. Deixa eu abrir aqui. Colossenses 1, 26. Já pode ler. 1, 26. Colossenses 1, 26. Se quiser, eu leio aqui. O ministério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, que agora foi manifesto. Versículo 27. Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério, entre os gentios que estão em Cristo, entre vós, esperança da glória. Está vendo? Versículo 27. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério oculto que estava em Deus, que foi ocultado séculos dos séculos, e não aqueles que Deus levantou no passado não pôde viver e nem desfrutar. Era ter Cristo em nós. Esse era o propósito de Deus. Esse era o mistério que estava em Deus. É Cristo habitando em nós. É o maior mistério que Deus tinha oculto dos homens e do principado e potestade. Habitar em nós. Quando Deus ordenou Moisés que construísse o tabernáculo, ele queria habitar no meio do povo. Só que o tabernáculo era movível. Ali Deus estava sinalizando que ele queria habitar no tabernáculo que se movia. Quando a nuvem se movia, Moisés mandava desmontar as tendas e eles faziam suas trajetórias, sua caminhada, para o propósito eterno de Deus. Só que depois Deus deixa uma frase escrita: ele não habita em templos construídos por montes de homem. Nós fazemos parte da geração de idolatria a templo. De idolatrar o lugar. Ah, isso aqui é a igreja, isso aqui é o templo. Irmãos, nós saímos daqui. Isso aqui Deus vai vir com nós, isso aqui vai ficar. Daqui a alguns anos, daqui a 50 anos, 100 anos, se Jesus voltar, isso aqui vai virar casa de show. Não vai servir para nada, porque ninguém vai querer adorar o Senhor. Depois que a igreja foi arrebatada, vier a perseguição da igreja, isso aqui vai virar um tabernáculo de perdição. Aí você fala, mas a igreja era do Senhor, não. A igreja do Senhor é eu e você. O tabernáculo que se move sobre a face da terra. Esse era o propósito de Deus, da salvação eterna, e habitar no coração do crente, habitar no coração do ser humano. Esse era o maior propósito de Deus. Ele disse, nesse texto Colossenses, mais uma vez Paulo cita o mistério oculto dos séculos de gerações, mas agora declara qual era esse propósito. Cristo em vós, isto é, Cristo em nós, Cristo conosco, Cristo habitando em nós, Cristo habitando em nossos corações. Esse era o propósito de Deus eterno. O propósito de Deus era ter Cristo habitando em nós. Não era de fora para dentro, era de dentro para fora. A transformação que Deus faz em nós é de dentro para fora. É por isso que as pessoas não compreendem que às vezes a gente passa por luta, por dificuldade, dá tristeza no nosso coração e a gente continua de pé. Não é por nós. Não é através da nossa força, é porque Cristo habita em nós. Esse era um dos maiores propósitos de Deus, desde os séculos e séculos na eternidade. Era habitar no ser humano. Deus sempre, quando ele vinha à face da terra falar com os seus profetas, ele queria se relacionava com os profetas de fora. Moisés ele falava face a face. Com Abraão ele falou face a face. Com Davi ele ouvia. Mas nós, como igreja do Senhor, fomos privilegiados. Mesmo o Espírito Santo pairando sobre eles, ungindo a cabeça deles, nós somos privilegiados. A igreja de Cristo é privilegiada, porque ela tem Cristo dentro de si. O Cristo em nós, irmão, é a glória do Senhor. Esse era o maior desejo de Deus, era habitar no ser humano. No Éden, ele habitava no Éden, todo no cair da tarde ele vinha conversar com Adão. Mas depois do pecado houve um distanciamento. Só que ali não começou o plano de redenção. O plano de redenção foi antes da fundação do mundo.
Cristo tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. O propósito de Deus sempre foi ter comunhão com o ser humano. O propósito de Deus sempre foi ter afinidade com o ser humano. Mas o ser humano virou as costas para o Senhor. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda a criação. Por quê? Ide pregar o evangelho da salvação a todas as pessoas, porque Deus quer ter comunhão com eles. Só que para a gente fazer isso, nós temos que compreender quem é Cristo em nós. Cristo em nós é a coroa da glória, a esperança do dia de amanhã melhor, na eternidade. Hoje nós estamos aqui com essa aparência, alguns falam que nós somos a imagem e semelhança do Criador. Nós não somos. A nossa imagem aqui não. Mas quando nós chegar na eternidade, nós vamos ver qual é a imagem do Criador. Nós teremos um corpo que é corruptível, transformado em corruptibilidade. O nosso corpo será transformado, a nossa mente será transformada, o nosso corpo será brilhoso igual de Cristo. Teremos um corpo transformado. Aí nós vamos ver qual é a nossa imagem que nós está em Cristo. Quando Deus habita em nós, nós compreendemos essas coisas, tudo começa a mudar dentro de nós. Paulo diz assim, ó, aquele que mentiu não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Isso fala a transformação de que Cristo faz em nós. Quando nós começamos a compreender que Cristo habita em nós, aquilo que nós fazemos, a gente pensa duas vezes antes de fazer. É claro que vamos errar na caminhada, vamos ter atitudes que às vezes não vão agradar o Senhor, mas Deus sabe disso. Mas o que Deus espera de mim e de você é a consciência de quem é que habita em nós. Se nós tivermos consciência que Cristo habita em nós, acabou. Nós vamos desanimar, vamos fraquejar, vamos querer largar tudo. Só que Deus faz uma promessa, Cristo fez uma promessa que às vezes nós não conseguimos manter, mas Ele mantém. Segundo Timóteo capítulo 12, ele disse, se nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, você pode permanecer infiel, mas Ele vai permanecer fiel à palavra dEle. E Ele vai permanecer fiel em nós. O propósito que Deus começou em nós, Ele vai cumprir. Mas eu e você não podemos impedir o propósito de Deus em nossas vidas. Porque às vezes nós impedimos o propósito de Deus nas nossas vidas. Às vezes Deus quer transformar o nosso caráter, quer transformar a nossa personalidade, mas por causa da nossa natureza que é caída, a gente não dá essa liberdade para o Espírito Santo. Então agora, irmãos, aqui, o propósito de Deus eterno, qual era esse propósito? Era ter Cristo em nós. Mas o propósito de Deus eterno era. Paulo diz assim, ó, parece simples, mas vamos traduzir o significado dessa expressão. O propósito de Deus, de Jesus, era que Jesus fizesse parte da vida dos homens. Deus que habitava em uma tenda, em um templo, em uma arca, agora desejava habitar nos corações dos homens, fazendo deles o seu corpo, a sua representação na terra, a sua igreja. Deus sempre desejou viver entre o seu povo. O que aconteceu no jardim do Éden é que Deus está tentando restabelecer uma comunhão permanente entre Ele e os homens. Ele quer andar novamente com o homem, todos os dias, da mesma forma como fazia com Adão no tempo anterior ao pecado. O pecado nos afastou de Deus, mas assim como o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo, na eternidade, Ele também nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, para andarmos com Ele em intimidade e comunhão. Alguém pode abrir 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. E o outro pode abrir aí em Efésios 1 e 4. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. E a outra é Efésios 1 e 4. Primeira Pedro 19 e 20. Pode. Mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha, ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. Agora é Efésios capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que possamos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor.
Quando Adão pecou, a palavra do Senhor diz que eles perceberam que estava nu, pegaram uma figueira, uma videira, sei lá, e tampou a sua nudez. Aí o que Deus fez? Diante de Deus, nada que o homem fizesse poderia tampar a nudez diante do Senhor. Nada que o homem fizer pode tampar a nudez dele diante do Senhor. Não está falando de nudez física, está falando de pecado. Aí o que Deus faz? Deus vem e mata o cordeiro e faz uma veste para eles. Cristo foi crucificado antes da fundação do mundo. Então ele já estava crucificado. Deus sabia o que ia acontecer, mas Deus deu o homem de mudar o comportamento, mas o homem decidiu pecar contra o Senhor no Éden. Nós hoje, aqueles que não conhecem a Cristo, está nu diante do Senhor. Mas depois que nós entregamos a vida para Cristo, com o propósito da salvação eterna, Ele nos cobre e nos lava através do sangue de Jesus Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê nós nu. Ele vê o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. Quando Ele olha para mim e para você, Ele nos vê coberto com o sangue do Cordeiro. Porque o sangue do Cordeiro, quando Ele olha para o sangue do Cordeiro, Ele vê que alguém pagou o preço. Que Cristo já foi crucificado. Não é porque nós somos bons, Deus, eu estou diante da tua presença, que eu sou bom, não. É por causa do sangue de Jesus Cristo que nos purifica e que nos santifica em Deus. Porque se Deus olhasse para nós da forma que nós achamos que Ele olha, nós já estávamos fulminados. Mas por causa do propósito da salvação eterna, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado. Tem pessoas que cometem crimes terríveis. Se ele entregar a vida para Jesus, Deus vai lançar do mar de esquecimento. Ele será coberto e purificado através do sangue de Jesus Cristo. Mas isso não livra ele das consequências dos seus atos. Isso está falando de propósito eterno da salvação. Da salvação eterna. A gente vai chegar na eternidade, vai encontrar pessoas lá que falam, você está aqui? Mas como você chegou aqui? O maior sinal de que Deus ama o ser humano está na cruz, através de Cristo e os dois ladrão. Um escolheu estar no reino dos céus e o outro não. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Em verdade, eu vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. 3 anos com os apóstolos, o primeiro a chegar foi um ladrão. O primeiro a chegar foi um ladrão. Ninguém morreu naquele dia, a não ser o ladrão, os 2 ladrões. Hoje estarás comigo no paraíso. Se nós morrer agora, nós vamos estar hoje no paraíso com Cristo. Não porque nós somos merecedores, não. É por causa da graça e a bondade de Deus. Nós fomos escolhidos por Cristo antes da fundação do mundo. Por isso alguns pregam aí que um nasceu para ser salvo, outros não. Não, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todo homem se salve. Só que o homem não pode se salvar. O homem por si só não pode se salvar. Por isso que a igreja tem que fazer o trabalho de pregar o Evangelho. Falar do amor de Cristo, do propósito da salvação eterna. Porque o desejo de Deus é que todo homem se salve. Mas o homem não pode se salvar. Mas o homem tem que ter desejo por Cristo. Porque Cristo pode salvar. Quando o desejo do homem, o desejo de Deus é que todo homem se salve, Deus percebe que o homem não pode se salvar. Por isso que ele enviou a Cristo com propósito de salvação para resgatar aquilo que se havia perdido. O que havia se perdido? A comunhão entre ele e o homem. A comunhão que tinha no Éden foi se perdido. Por isso que Cristo disse assim, eu vim buscar o que se havia perdido. A amizade entre ele e o homem. O propósito eterno de Deus sempre foi a salvação eterna. Aí Paulo continua dizendo assim, como explanado acima, o propósito eterno de Deus era arbitrar entre o seu povo. Mas precisamos entender que esse desfecho se desenrolou por servos e por meio óbvio que agora parece ser a humanidade não conseguiu entender este mistério. Parece inconcebível que Deus, o Criador do universo, estivesse apenas desejando estar conosco. O mistério é revelado em Jesus, porque Ele se manifestou em graça, em simplicidade, em humanidade e em amor. Ele foi gente como gente, mesmo sendo aquele que no princípio era Deus. João 1, versículo 1. Aquele que por meio dele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Certamente esse assunto poderia preencher várias páginas do livro, por revelar o ministério que esteve oculto desde os séculos
de geração. Todas as figuras e símbolos do Antigo Testamento que se encontram significado em Jesus. Nossa pretensão não é desenvolver todo o assunto, em todos os aspectos, apenas apresentar panoramicamente que Deus trabalhou desde a criação do mundo para revelar Cristo a nós, fazendo habitar em nossos corações. Alguém abre Gênesis 3,15. Lembrando que, antes do pecado, o propósito eterno de Deus estava em perfeito funcionamento. Com o pecado, deu-se a queda. Na primeira declaração de Deus, após a desobediência do primeiro casal, já surge uma evidência de um mistério. Vejam só. Ou seja, até o Éden, tudo era perfeito. O propósito estava caminhando perfeitamente. Mas aí veio a queda do homem. Aí Deus teve que fazer uma promessa. E a Bíblia diz que eles eram em cumprir a sua palavra. Ele perdeu uma vez. Na sua soberania, ele sabia que isso ia acontecer. Porque Deus não queria que uma pessoa servisse a ele por obrigação. Deus não quer que eu e você o adore ele por obrigação. Deus não quer que nós servimos a ele por obrigação. Deus não quer que nós fazemos algo no reino por obrigação, mas sim por prazer nele. Para tentar agradar o Senhor. Seu instrumento nas mãos dele. Porque era isso que ele fez com Adão. Adão, tu vai dominar sobre a terra e governar sobre ela. Mas o que Adão preferiu? Ele preferiu passar a responsabilidade que ele tinha de Deus para o inimigo da nossa alma. Entregar tudo de mão beijada para ele. E às vezes Deus tem um propósito na nossa vida, a gente abre mão e entrega para outros fazer. Se eu e você não quiser, Deus levanta outra geração. Mas é responsabilidade fazer a diferença nesse tempo. Porque Deus não fica preso às nossas vontades. Se eu não quiser, Deus levanta outro, porque a obra de Deus ela não para. Mas o propósito que Deus tinha na vida de Adão e Eva é o mesmo propósito que Deus tem nas nossas vidas. Crescer e dominar sobre a face da terra. Fazer a diferença. Ser instrumento em suas mãos. Só que assim como Adão e Eva abriu mão, às vezes nós abrimos mão. Aí Deus levanta uma outra geração. Mas nós precisamos compreender uma coisa. Viver o propósito de Deus. Pode ler. Quem achou aí? Gênesis 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferrará a cabeça e te ferrará o calcanhar. Isso. Quando o pecado aconteceu, ali já houve um rompimento trágico entre Deus e o homem. Mas quando a mulher diz que a serpente me enganou, aí vem a sentença. Porque a sentença de Deus para a mulher foi: você será submissa ao seu marido. Não era questão de escravizar. Antes ela era ajudadora, mas agora teria que ser submissa. Por causa do pecado. E para Adão, Deus diz: a mulher que tu me deste. Aí Deus disse: tu vai viver do suor do seu trabalho. Ou seja, ele trabalhava, mas não suava. Tudo era fácil para Adão. Mas para a serpente, Deus disse assim: e tu vai rastejar sobre o teu ventre. Do ventre da mulher vai nascer aquele que vai esmagar sua cabeça, tu vai ferir o calcanhar. Ou seja, tu vai persegui-lo, mas ele vai esmagar a tua cabeça. Deus está fazendo uma promessa para a humanidade, que Cristo ia esmagar a cabeça da serpente. E Deus fez uma promessa: colocarei inimizade entre o descendente da mulher e ti. A nossa amizade com o mundo, irmão, é inimizade com Deus. Não estou falando que a gente vai desprezar as coisas dessa vida. As pessoas que não conhecem a Cristo. Mas a nossa amizade com as coisas deste mundo, com relação ao pecado, provoca inimizade entre nós e Deus. Hoje se fala entristecer o Espírito Santo. A inimizade que Deus colocou entre a descendente da mulher, a semente da mulher e a serpente, é a mesma que Deus coloca em nós. Não ter o prazer das coisas deste mundo. E olha que Deus não nos obriga. Não é para a gente ter raiva no coração, porque em Deus não há ódio. Deus só há amor e graça. O que dá o seu trono está sobre justiça. Aí é o caráter de Deus que às vezes a humanidade não compreende. Então o que está em nós, a salvação eterna, Cristo em nós, não nos permite ter amizade com o mundo. Viver aquilo que o mundo está vivendo. Desfrutar daquilo que o mundo está oferecendo. Muitos cristãos hoje servem a Deus, quer fazer a obra do Senhor, mas não quer largar os prazeres dessa vida.
O Evangelho de Cristo em nós nos convida a ver uma vida de renúncia para agradar o Senhor. Não é para aquele que acredita também que anda com os olhos tampados, eu sou santão. Não é nada disso. É saber que o nosso coração pertence ao Senhor. As nossas vontades pertencem a Deus. A qualquer momento Ele vai nos levar para Ele. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, a gente tem que ter um comportamento que somos salvos em Cristo e que nós estamos aqui para fazer a diferença dentro do reino de Deus. Porque Cristo habita em nós. Assim como Deus desejou ter comunhão com a eternidade a vida inteira com Adão, chegou o momento que Ele resolveu abandonar isso. E quantas vezes aí você dá vontade de abandonar essa comunhão com Deus? Quantas vezes dá vontade de largar tudo? Eu não dou vontade. Mas esse dia chega. E sabe onde é que esse dia chega? No dia mau. Tem dia que você acorda, você quer largar tudo. Ou quando perde alguém na família. Quantas pessoas estão em depressão profunda? Porque elas não conseguem mais se compreender que Cristo habita nelas. É por isso que nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto é tempo e fora de tempo. Falar do amor de Cristo, ajudar essas pessoas a vir até Jesus de novo. Porque essa é a responsabilidade da igreja. Compreender o propósito eterno de Deus, que é levar a salvação. O desenrolar do mistério na narrativa bíblica. Como já expandimos acima, o propósito de Deus eterno era habitar entre o seu povo. O propósito de Deus sempre foi habitar junto de nós, irmãos. Só que Cristo fez uma promessa que estaria conosco todos os dias. Que a gente acha que Deus habita em nós, irmãos, só no culto, no templo. Não, Deus habita em nós dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. A nossa casa é a extensão do reino de Deus. Cristo habita dentro do nosso lar. Cristo habita dentro da nossa parentela através de nós. Nós temos que compreender essas coisas. Você já ouviu falar assim que lá na igreja você tem um comportamento e dentro de casa tem outro? O que a gente mais ouve é isso, irmãos. Quantas vezes nós erramos que aqui na igreja já é uma pura santidade. E em casa a gente não consegue manter. É porque a gente não compreende isso. A gente acha que Cristo está preso ao tabernáculo pelo amor dos homens. Não. Cristo já está em nós. Quando nós estamos em casa, Cristo está lá conosco. No meio da nossa família, nós somos a diferencial. Nós somos a luz para as pessoas que não conhecem a Cristo da nossa família. Nós temos que compreender que Cristo está em nós. Onde é que nós caminhar, Cristo vai estar em nós. Por que o diabo tem tanta raiva de nós? É que quando ele é para mim e para você, não vê a nossa face. Ele vê o brilho de Cristo. Você sabia que quando Deus desceu no Éden, quando ele chamava Adão, cadê? Procurei conversar com Adão só ouvia a Deus. Sabe como é que Deus via Adão? De soberania? Ele ia para os pés de Adão. Alguns rabinos de Israel dizem que os pés de Adão brilhavam. Não é assim que ele diz o Salmo? Luz para os meus pés é a tua palavra. Quando Adão pecou, se apagou-se a luz. Por isso Deus fala: Adão, cadê você? Deus sabia onde é que ele estava. Deus queria que ele se encontrasse. Deus queria que ele se encontrasse. Adão, cadê você? Aí o que ele fala? Eu ouvi os teus passos e tive medo. Obrigado. Eu ouvi teus passos e tive medo. Ele ouviu. Ele ouviu. Em outras palavras, é o seguinte: ele via também parte de Deus. Só como a luz dos seus pés apagou, a única coisa que o diabo não afetou em Adão foi o ouvir. Mas os pés ele desviou dos caminhos do Senhor. Por isso que ele falou: eu ouvi os seus passos e tive medo. As pessoas ouvem o Evangelho de Cristo, mas têm medo de Deus. Nós não podemos ter medo de Deus. A humanidade não pode ter medo de Deus. Eu sei que Deus traz punição sobre o pecado da humanidade, mas a humanidade se afasta de Deus por causa do medo. O mesmo medo que Adão teve, a humanidade tem. Se esconder de Deus. Quem é que vai romper isso? A igreja do Senhor. Ela é a única que pode romper no coração das pessoas e tirar esse medo. Apresentar Cristo para elas. Apresentar salvação eterna para elas. Porque o próprio Deus veio e falou: Adão, por que você teve medo? Eu ouvi teus passos e temi. E vi que estava nu. Quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós percebemos que nós estamos nus diante do Senhor. Aí, quando nós entregamos, parece que Deus nos enche de amor e de graça. Parece que nós somos cobertos de um manto de glória.
que a gente perde o medo de estar diante do Senhor. É o chamamos do primeiro amor, a gente não tem medo de conversar com Deus. Mas os anos vão passando, parece que a gente tem medo de orar ao Senhor, a gente tem medo de conversar com Deus. Esse medo não pode habitar em nós. Deus nos conhece de dentro para fora. Ele sabe aquilo que nós necessitamos. A Bíblia diz que antes de nós falar, Ele já sabe aquilo que nós vamos falar. Mas por que Ele quer que a gente fala? Para a gente ficar com nada preso dentro de nós. Então esse é o desejo do Senhor, levar a salvação à humanidade. Certamente esse assunto poderia preencher várias páginas de um livro. É o maior assunto do mundo, irmãos, que não se acaba. A salvação de Cristo. Sempre aparecer alguém escrever sobre Cristo, não acaba. João diz que se fosse escrito tudo aquilo que Jesus fez na face da terra, não havia livro. E olha que nós pegamos esse livrinho aí, o livro e a palavra do Senhor, a gente acha que é muita coisa. Mas quando você vê algumas Bíblias escritas com letras vermelhas a fala de Cristo, ele falou poucas vezes, mas seus atos, atitude falou muito mais. João disse, se fosse escrito, não haveria livro na terra para escrever o que Cristo fez. E olha que a gente conhece poucos milagres na Bíblia. Mas se tivesse mais coisas, será que a gente daria conta de compreender o amor de Deus? Se com poucas coisas forem escritas a gente tem dificuldade, imagina se escrevesse tudo. Após confrontar Adão e Eva contra a desobediência, Deus dirigiu a serpente, que era Satanás, dizendo que nasceria da descendência da mulher aquele que feriria sua cabeça. Nós já sabemos que esse texto é a primeira profecia messiânica que viria cumprir em Jesus. Mas pense com a cabeça dos hebreus, que leram pela primeira vez esse texto. Até mesmo com a mente de Adão. Quando ouviu essa palavra, eles devem ter pensado, quem será o descendente que ferirá a cabeça da serpente? Essa dúvida permaneceu até a vinda de Jesus. Logo após o pecado, o casal do Éden passou a sentir vergonha da própria nudez. Por isso Deus sacrificou um animal e com a pele dele fez roupas para cobrir a vergonha. Esse animal sacrificado foi outra figura que apontou para o Messias, que cobriu a vergonha de Adão e Eva. Assim como todo animal sacrificado no Antigo Testamento cobriu o pecado dos homens, apaziguou com a ira de Deus. Todo o sacrifício dos animais durante todo o tempo anterior à morte de Jesus prefigura o sacrifício de Cristo. Uma vez por todos, redimiu os homens de seus pecados. Hebreus 7, 27. Deixa eu ler aqui para adiantar. Toda vez que no Velho Testamento o sacrifício do animal era uma vez por ano, era para perdoar os nossos pecados. Hoje em Israel se tem uma data comemorativa chamada de Yom Kippur. Às 6 da tarde do dia anterior às 6 da manhã, eles passam um dia de purificação. Não tomam banho, não escovam os dentes. Eles fazem boas obras, abençoam a vida de mendigo, todo mundo. Porque o Yom Kippur significa o dia do perdão de Deus. Todo judeu faz isso. Até hoje. Eles tiram um dia para se purificar, para Deus perdoar eles. Hoje não sabemos se sacrifica animais igual sacrificava. A diferença entre a igreja de Cristo, quando compreende o sacrifício de Jesus, nós não precisamos esperar um ano. Basta eu e você, antes de dormir, pedir Deus perdão pelos nossos pecados, que Ele vem e nos perdoe de todos os nossos pecados e nos cobre com o sangue de Jesus Cristo, que nos lava e nos redime todos os dias. Eles ainda têm que esperar um ano, eles ainda estão com o véu tampado nos seus olhos. Mas nós, como igreja do Senhor, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E todos os dias nós temos que orar, pedir o Senhor para limpar as nossas vestes espirituais, para que o inimigo não venha nos acusar de algo. O apóstolo Paulo diz assim, que antes de nós dormirmos, não esconder o sol debaixo do travesseiro. Ou seja, antes de dormir, reflete o que vocês fizeram durante o dia. Ore ao Senhor, pede perdão ao Senhor. Porque o sacrifício, uma vez feito por Jesus, ela foi feita uma vez por todas. Deus não aceita outro sacrifício a não ser de Cristo. Eu vou me sacrificar por causa da obra, já foi feito. Eu vou me sacrificar por causa de fulano, já foi feito.
Podemos oferecer sacrifício de oração, de intercessão, mas sacrifício por salvação nós não podemos oferecer por ninguém, porque Deus não aceita. Eu vou sacrificar aqui para Deus salvar fulano. Deus não aceita. Deus aceita sacrifício de oração, sacrifício de intercessão por alguém, orar por alguém, mas para salvação eterna, purificação de pecado, já foi feito uma vez por todas. Cristo quando foi crucificado, foi uma vez só. Quando Cristo morreu, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, ou seja, ele estava apontando para a eternidade entre Deus e o homem. Hoje temos livre acesso. Até o maior pecador miserável da face da terra, que não conhece a Cristo, a porta do céu está aberta para ele. Tem pessoas que vão chegar na eternidade, vai chegar diante do Senhor. Se não conhecer a Cristo hoje, vai mal ver Deus face a face. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele. E toda língua confessará que ele é o Senhor. Nós estamos privilegiados, irmãos, por ter encontrado a graça de Deus. Nós somos privilegiados e nós temos a oportunidade de ouvir sobre Cristo. Tem pessoas no mundo afora que não vão ouvir a salvação eterna, a palavra da salvação eterna. São países fechados. Mas Deus nos deu essa graça de compreender e viver esse tempo. Não sabemos até quantos dias teremos essa liberdade e quanto tempo será que nós vamos falar da salvação do Deus eterno. Quando a Bíblia acabar, ela está para ser extinta, mas o que vai habitar em nós e que o inimigo da nossa alma não compreende, que Cristo já habita em nós. O desejo do diabo é tirar de nós aquilo que tirou de Adão e Eva, a esperança da glória, a salvação eterna. Ele tirou o prazer de Adão e Eva de servir o Senhor. A função dele é tirar de mim e de você o prazer de servir a Deus. Nós não podemos perder o prazer de servir a Deus. Nós não podemos perder a motivação em servir o Senhor. Ou fazendo a obra do Senhor, ou não fazendo. Mas não podemos perder essa intimidade com Deus, irmão. Tem dia que as coisas vão estar difíceis, mas nós temos que compreender. Eu tenho Cristo dentro de mim. Você tem Cristo dentro de você. Eu disse alguns dias atrás na pregação que nós falamos que nós somos 100% pecadores, 100% homem. Nós somos 100% homem. Habitamos num corpo de pecado. Mas Cristo habita em nós. Cristo era 100% homem e 100% Deus. Nós somos 100% homem e temos 100% de Deus dentro de nós. Isso já basta. O Espírito Santo não é só uma parte da Trindade. Ele é o próprio Deus dentro de nós. A Trindade são 3 pessoas. Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um na sua função. O Espírito Santo é o Deus que habita dentro de nós. No Velho Testamento ele ajudava os homens a guerrear. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apossava de Sansão, se apossou de Davi, se apossou de Moisés. Mas Jesus disse, eu vou enviar um outro Consolador. Hoje ele nos consola, ele nos conforta no dia mau. Ele nos convence que nós estamos indo para o caminho da salvação eterna. É Ele que nos consola no momento de tristeza, de dor. É Ele que nos consola quando nós queremos desanimar. É Ele que nos fortalece quando nos falta força. Davi disse, tu és o meu rochedo. Tu és a minha força. A força de Deus está dentro de nós. A alegria no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É o Espírito Santo dentro de nós. A maior alegria de Deus é habitar dentro de mim e de você. Essa é a alegria do Senhor. Não é nos fazer prosperar sobre a face da terra, não. Não é nos dar carro zero, não. A maior alegria de Deus é Ele habitar em nós. Porque Ele é Espírito. Espírito não tem corpo. Aí Cristo veio em carne para mostrar para nós que nós vamos ter esse corpo será transformado. Quando Deus soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida, a mesma coisa Ele fez conosco quando aceitamos Jesus Cristo. O sopro de vida eterna habitando em nós. Já estamos terminando. O tabernáculo tinha 2 compartimentos. Assim como o templo, o lugar santo e o lugar santo do santo. Êxodo 26, 33. O lugar santo era acessível a todos os sacerdotes, que lá cumpriam todas as cerimônias e leis. Mas o lugar santo do santo era acessado uma vez por ano,
somente pelo sumo sacerdote, no dia da expiação, que eles chamam hoje de Yom Kippur. Dentro do Santo dos Santos foi colocada uma arca, que chamamos da Arca da Aliança. Dentro dela foram postas as 2 tábuas de pedras, com os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus. Deuteronômio 10:5. A vara de amendoeiro de Arão e um pote contendo a porção do maná. Contudo, o mais precioso da Arca da Aliança não era nenhum desses utensílios, mas a presença permanente de Deus, que habitava dentro da arca, dentro do Santo dos Santos, dentro do tabernáculo do templo. A única diferença entre o tabernáculo e o templo é que era feito para ser provisório, pois na época o povo peregrinava pelo deserto. O templo foi construído quando o povo estabeleceu em Canaã. Ou seja, Deus habitava no tabernáculo, tinha as tábuas da lei, a vara de amendoeiro de Arão e um pote de maná. Deus ficava era para confirmar a presença de Deus. Ninguém podia tocar na arca. Quando ele sabia que a arca da aliança estava ali, ele sabia que a presença de Deus estava. No livro de Reis, primeiro livro de Samuel, fala que quando Israel foi para a guerra, Ofni e Finéias foram convidados, porque a primeira derrota de Israel, 4 mil homens. Mandaram trazer a arca. Eles achavam que era só mandar trazer que Deus obedecia. Só que eles não valorizavam uma coisa: a presença de Deus. Quando a arca veio, a Bíblia diz que o chão tremeu. Deus sempre vai manter a palavra dele. Quando Ofni e Finéias trouxe a arca sobre os ombros dos sacerdotes e a tribo de Levi, o exército olha, os filisteus olhavam. Eles estão tremendo, a terra tremeu. Mas o que os filisteus falavam? Os nossos deuses são maiores do que os deles. Não tenha medo, homens. Eles derrotou Israel naquele dia. Ofni e Finéias morreu e a arca foi levada. Só que hoje é diferente. Eles podem destruir esse templo, podem destruir qualquer tabernáculo feito por um monte de homens. Só que o tabernáculo eterno, se eles destruírem, nós vamos cair do outro lado, encontrar Jesus. Somos eu e você. A arca do Senhor, onde habita o Espírito Santo de Deus. Eles tinham as tábuas da lei. Nós temos a lei do Senhor dentro de nós, que é a palavra. Eles tinham a vara da amendoeira. Nós temos o quê? A palavra do Senhor. Eles tinham maná num pote. Hoje nós somos vasos na mão do Senhor com palavra de esperança para as pessoas. Nós somos a arca que se move sobre a face da terra. Nós somos o tabernáculo que se move sobre a terra. Porque nós temos a presença de Deus. A Bíblia diz que uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santo dos santos, face a face com Deus. Hoje eu e você nós entramos no lugar santo dos santos. Pedro diz assim, nós somos uma geração eleita e sacerdócio real. O sumo sacerdote é Cristo, mas nós somos uma geração eleita e sacerdócio real. Nós podemos a qualquer hora, a qualquer minuto, entrar na presença do Senhor e oferecer o sacrifício, não de animais, mas de adoração ao Senhor, de intercessão a Deus pela vida das pessoas, para que Cristo também possa alcançá-la a elas. E por que nós temos tanta dificuldade, irmãos, de chegar diante de Deus? Porque nós se apegou às coisas do Velho Testamento. Aquele ali serviu para nós como exemplo, mas Cristo nos deu uma nova aliança, para ter acesso ao Pai. E Ele disse assim, que quando nós estivermos com aflito, era para nós entrar no nosso quarto e fechar a porta. Porque orar em secreto, porque o nosso Pai em secreto nos recompensaria. Ou seja, o tabernáculo que eles desejavam, que eles criaram, hoje o nosso quarto é o lugar de buscar o Senhor. É o lugar de adorar o Senhor. É o lugar de louvar a Deus. Quando nós compreendemos o propósito da salvação eterna, que é Cristo em nós, a coroa da glória, todo lugar que nós tivermos para orar, Deus vai ouvir. Ele vai agir. Ele vai responder. Talvez não da forma que nós desejamos, mas segundo o propósito dele. O propósito eterno da salvação de Deus para nossas vidas é a salvação eterna. Sempre foi a salvação. O propósito, quando eu e você nascemos, quando a criança nasce, o propósito de Deus é a salvação dela. Por que você acha que nós estamos na reta final da igreja e o inimigo mais uma vez está se levantando contra as crianças? De novo. Não vai estar nem esperando nascer. Faraó,
mandou matar todas as crianças até 2 anos de idade, por causa do libertador. Por isso, quando Moisés toca no Nilo, sai sangue sobre a água, ali era sangue de criança. Deus não deixou nada oculto. Herodes mandou matar todas as crianças, até 6 meses de idade, por causa do libertador, o menino Jesus. Satanás está de novo tentando matar uma geração com 3 meses de idade no ventre. É só olhar pelas leis que estão vindo no Brasil. Agora ele quer matar no ventre. De novo, ele quer impedir a salvação das pessoas, daqueles que vão à geração que vai ver o avivamento extraordinário da parte de Deus. Talvez uma dessas crianças que vai nascer será um dos maiores evangelistas desse século 21 que nós estamos vivendo. Talvez uma criança dessa que vai nascer aí é um profeta de Deus vai usar de forma extraordinária. E toda vez que Deus tem um propósito extraordinário sobre a face da terra, qual é o foco dele? Não é matar adulto. Adulto é mata na guerra. É matar as crianças. Deixar uma geração sem futuro, sem esperança. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho de Cristo. Por isso nós temos que pregar a salvação eterna. Para que a geração futura tenha uma vida mais decente. Irmãos. Hoje nós temos o prazer de servir o Senhor. Mas os nossos netos, nossos bisnetos, talvez não terão essa liberdade que nós estamos tendo. Então nós temos que pregar a salvação, temos que pregar Cristo para as pessoas enquanto é tempo. Porque as coisas vão estreitar, elas não vão melhorar. Mas quando eu e você compreendemos que Cristo já está em nós, que Cristo já habita em nós, nada pode parar a igreja. A igreja ela vai vencer, ela vai romper. Vai em lugares que você nem imagina. Talvez eu e você não vamos em lugar que Deus deseja. Mas a função nossa é pregar a palavra da salvação eterna. Há esperança para essa geração. Há uma esperança para essa juventude. Há uma esperança para esse bairro. Mas só eles só vão compreender se eu e você fizer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Levar a palavra da salvação eterna através do GECEL, através das intercessões. Porque esse é o maior propósito de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos. E não esqueça, irmãos, o propósito de Deus era a vida do homem, era habitar no homem. Cristo em nós é a esperança da glória. Amém? Vamos orar. E aproveitar, irmãos, deixar o convite do pastor aí, quem tiver oportunidade. Tem a votação do Conselho Tutelar hoje. Eu acho que é só uma candidata que o pastor colocou aí. Se a gente não colocar pessoas que temem a Deus lá, as crianças vão penar daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Porque quem coloca filho na escola não sabe o que está sendo ensinado lá. Então é responsabilidade nossa como igreja. Que às vezes a gente nunca preocupou com isso, né? Esses negócios de conselho tutelar, CRAS, a gente nunca preocupou com isso. Até o dia que bate a nossa porta. Então é a nossa responsabilidade de fazer o nosso bem social. Talvez eu e você não podemos chegar lá, mas podemos colocar alguém lá que vai fazer a obra de Deus. Amém? Pai querido, ó Deus, nós louvamos a Ti, Deus, porque Tu és bom, Pai, a Tua misericórdia, ela dura para sempre. Ó Deus, nós estamos aqui, Deus, nessa escola de maturidade. Eu sei, Deus, que os anos vão passando, ó Deus, e a Tua palavra diz que ela se renova cada manhã. Isso também, Deus, se renova em nós a esperança da glória, Deus querido. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo não nos deixe esquecer, Pai, que Cristo, Deus, habita em nós, ó Deus querido, Pai. Esse era o propósito, Deus, da eternidade, Senhor, o propósito da salvação e o propósito de habitar em nossos corações, ó Deus querido, Pai. Ó Deus, nos prepara, Deus, para o avivamento, nos prepara, Deus, para pregar o Evangelho das Boas Novas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não queremos abrir mão, Deus, daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Nós não queremos abrir mão do propósito que o Senhor tem para nós, ó Deus querido Pai. Mas nesse tempo, ó Deus, pedimos, Senhor, ó Deus querido Pai, eleva a nossa mente, ó Deus, ao trono da graça, ó Deus querido Pai, e restaura, ó Deus amado, o Teu propósito em nós. Abra os nossos olhos espirituais, ó Deus querido Pai. Tira os escamas, ó Deus, para ver aquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, ó Deus querido Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, eu lhe peço a Ti, Deus, nos dá, Deus, um dia abençoado, um dia cheio da Tua graça, cheio do Teu favor, cheio do Teu amor, Pai. E aonde nós andamos, ó Deus querido Pai, que as pessoas possam ver Cristo em nós, ó Deus querido Pai, em nome de Jesus. Senhor,
Nós te louvamos e te agradecemos a ti, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode desligar, né? Amém, irmão?